Questão 38. Os ácidos e bases inorgânicos são encontrados em diversos objetos do nosso cotidiano. Tá. Tem um texto aqui longo. Vamos para as alternativas. As fórmulas para os ácidos e bases na ordem que são citadas no texto são: ácido clorídrico é o HCl? Sim, certo. Daí vem ácido sulfúrico é o H2SO4? Sim, certo. Ácido nítrico é o HNO3? Sim. Cadê as bases? Hidróxido de sódio é o NaOH? Sim, certo. E daí fala da amônia, que não é NH4. Tá errado. A amônia é NH3, certo? Então ficou errado esse aí. É, As substâncias químicas citadas no texto podem ser classificadas como 3 ácidos diarrênios. Vamos ver quais são os ácidos diarrênios. Ácidos diarrênios. O ácido clorídrico é um ácido diarrênios? Sim, é um ácido diarrênios. Por quê? Porque ele vai, junto com uma base, liberar sal e água. Beleza. Ácido sulfúrico é diarrênio? Sim. Ácido nítrico é diarrênio? Sim. Hidróxido de sódio, tá? Calma, ele tá falando dos ácidos, que eu sei uma base de arrênios. Então, beleza, 3 ácidos de arrênios. Uma base de arrênios? Opa, é o hidróxido de sódio. Sim. Uma base de Lewis? Sim. A amônia é uma base de Lewis. Então, está perfeito. Isso aqui está certa. Ó, a B está correta. Na verdade, olha, perfeito não está, certo? Por quê? Tem um pequeno detalhe dessa questão que eu acabei não gostando muito, que é o seguinte. É um pouco ser crica, talvez, pode ser, mas isso realmente me deixou com dúvida na hora. O que acontece é o seguinte, tem um grau, tem um diagrama que fica bem legal. Eu cheguei a enviar recurso, mas eles não aceitaram. Ó, o ácido e base que é de Arrhenius está englobado nos ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Então, todo ácido de Arrhenius é também ácido de Bronsted-Lowry, a mesma coisa para as bases. Só que nem toda base ou nem todo ácido de Bronsted-Lowry é de Arrhenius, entendeu? Um engloba o outro. E os ácidos e bases de Arrhenius e os ácidos e bases de Bronsted-Lowry estão englobados nos de Lewis, certo? Vou colocar aqui o LW para Lewis. Então, aqui ó, tem os de Arrhenius, que é o mais limitado. Os ácidos bases de Arrhenius são os mais limitados. Bronsted-Lowry traz os de Arrhenius e mais outros. Lewis, os de Arrhenius e Bronsted-Lowry e mais outros, certo? Então, aqui, ao eu falar hidróxido de sódio é uma base de Arrhenius, sim. Só que ele não fala respectivamente aqui, entendeu? Por isso que eu não gostei. Porque uma base de Lewis, se você levar a rigor, tem muitas questões que falam uma, não é igual na matemática, em outras matérias, que se fala tipo uma e se tiver duas, ok, porque já tem uma. Não, ele quer exatamente o número. Se fosse exatamente o número, teria mais de uma base de Lewis. Por quê? Porque a base de Arrhenius também é de Lewis. Mas enfim, conversei com alguns professores e eles não concordaram muito com esse rigor para a questão e acharam que meio que o respectivamente estaria embutido. Acho que ficou meio dúbio e poderia ter sido colocado um respectivamente que não gerava essa dúvida. De qualquer forma, é a certa, o resto tá errado, então daria para ir por eliminação, tá? Não precisaria recorrer a esse grau de rigor, talvez, porque o resto vai acabar sendo como errado. Vamos lá. Uma reação de neutralização de um ácido e uma base de Lewis produz sal e água. Isso aqui é conceito, não bem conceito, é o saber o conteúdo. Isso aqui, na verdade, indica que é de Arrhenius, tá? Então, vou colocar um azinho aqui, não de Lewis. Tá errado.
Errado A também. E a D, a reação de neutralização entre o segundo ácido e a primeira base citados no texto, qual que é? O segundo ácido é... Deixa eu apagar esse diagrama aqui para fazer aqui do lado. É o ácido sulfúrico H2SO4 com a primeira base citada, que é o hidróxido de sódio, NaOH. Como é que você vai fazer? Ó, vou continuar aqui embaixo, tá? Vai aqui embaixo. Vai sair água, vai sair o H2O, certo? Ó, H2O. E vai sair quem? Ó, sobraria um H aqui supostamente. Só que ele pede e não pede bem a total. Mas aqui, ó, tá meio implícito, beleza? Então a gente tirou a água aqui, tirou os hidrogênios e o oxigênio. Saiu Na. Vamos fazer a total, tá? SO. Calma. Para ver os números, vamos lá. A gente usa 2 oxigênios aqui, ó. Usou 2, certo? Para equilibrar aqui, ó. 2 desse, porque daí vai ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios aqui, certo? 2 oxigênios aqui que vão para a água. Então, vão dar 2 águas. Aqui, um só. Beleza? Então, SO4 Na2SO4. Beleza? A relação entre o segundo ácido e a primeira base, então daria o Na, os dois Na aqui, fazendo o balanceamento, SO4, Na2SO4, e daí sobra aqui 2 hidrogênios com esses 2 hidrogênios e os 2 oxigênios aqui. Então vai ficar H2O e Na2SO4 na neutralização total. Isso aqui, então, está errado. Beleza? Errado. Opa. As bases de Lewis são definidas como espécies químicas que aceitam H+ em solução. Essa definição de aceitar próton em solução, ser uma base que aceita próton em solução, não é uma definição de Lewis. É de Bronsted-Lowry, certo? E para Lewis, como é que seria? Para Lewis, é uma base, toda espécie química que ceder pares de elétrons isolados. Então, tem toda espécie química que é capaz de ceder um par de elétrons numa reação seria daí uma base de Lewis. Beleza? Então aqui tá errado porque não é Lewis que fala sobre isso, seria Bronsted-Lowry.